Bom dia, Ana Cláudia. Bom dia, Digão. Bom dia. Bom dia, Ana Júlia. Bom dia, Digão. Bom dia. Camila, bom dia. Camila, bom dia, Camila. Bom dia! Bom dia. Aí sim. E esse povo está em processo de acordamento agora ainda, gente. Cadê esse povo? Animado para a aula de quarta-feira, meio da semana. Cadê esse povo? Ana Júlia, Camille, por favor, coloca a presença aí do lado para mim, só para poder fazer uma conferência depois. Beleza. Vixe, eu cliquei. Yuri, bom dia. Yuri, tio. Bom dia. Bom dia. Sentiu uma ponta de sono? Que isso? Está animado. Meio da semana, literalmente meio. Bom dia, Daniel. Senhor Daniel. Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Bom dia a todos. O senhor está realmente aí, será? Tô aqui, pô. Acabei Como é de que eu sei que acordar, você é tô você, Daniel? Que você não é outra pessoa? Se Ai. fosse você, velho. Solta, porra. Tio, é você mesmo. Tá com sono, tá quase morrendo. É você. Tá certo. Gente, Daniel, amigo, coloque sua presença aqui do lado para mim, por favor. Vou pôr aqui, calma aí. Emanuel, bom dia, amigo. Bom dia. Bom dia. E a Keila? Bom dia, Keila. Digão, você viu a explosão de novo? Fazer o quê? A explosão Que explosão? no Líbano. Ah, não, sim. Foi direto no Interlago, aqui em Linhares. Lá em Beirute. Deus me livre, você tá doido. Você tá doido? Caralho, a Quase. explosão. Explodiu o quê? Boca de fumo no Interlagos? Alguma coisa assim que explodiu? Não sei, né, gente? De repente. Vai saber. Keila. Keila, bom dia, Keila. Cadê a Keila? Keila. Eu? Bom dia. Bom dia. Murilo, senhor Murilo, bom dia, senhor Murilo. Bom dia, Digão. Bom dia, Digão. Como é que você tá, amigo? Tá suave na nave? Mais ou menos. Mais ou menos. Eu sinto também, assim... Ontem eu combinei com meus colegas, vamos caminhar 4h30. Eu contei 4h30, eu falei, não dá não. Velho, você que música Pelo da hora. amor de Deus. E eles foram, será, sozinhos ou todo mundo desanimou? Não sei, acho que eles foram. Eu nem vi Você também, acha? vim direto pra aula. Não dou conta, velho. Caminhar, tio. Caminhar para poder ficar em forma. Na hora que você voltar... Mas você... não, só à tarde. Pô, minha aula de inglês voltou, velho. Tá fazendo inglês à distância também, assim? Aham. Nossa, tio. Que certeza. Tenso. Senhor Murilo Fiorotti, bom dia. Bom dia. Bom dia, tio. Bom dia, Heloísa. Bom dia, Júlia. Heloísa, Júlia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Luíse, bom dia, Luíse. Luíse. Luíse Buffon. Está aí, Luíse? Converse comigo, Luíse. Ela é onipresente. Ela é onipresente? Excelente. Não dou conta. Monique, bom dia. Cíntia também. O pessoal fala comigo, conversa com minha pessoa. Não me deixa sozinho aqui na sala no vácuo, não. Bom dia, Digão. Bom dia. Essa Bom sala dia. não tem espírito. Bom dia. Tá tudo Rapaz, bem. essa sala... Engraçado, os pequenininhos, assim, eles ainda ligam um pouco mais as câmeras e conversam mais. O médio... Não, conversar é mais Mas
Mas é mó legal lá. Chega nessa altura do campeonato, ninguém quer mais viver. Pelo amor de Deus. Tá louco? Não pode não, tio. Tem que estar animado. Tudo bem, Luiz. Desculpa, obrigado, tá? Hã? Tô muito animado. Não, tio, para com isso. Vamos animar, tio. Ei, Não dá não. Tem que estar ligadaço. Tio, tem que estar muito animado. Muito ligadaço. Como? Tem que Tem estar como não? frenético. Tem que estar frenético para poder fazer as coisas. Tem que estar... Tio, não pode desanimar. Eu sei que o pessoal que é meio chatinho, às vezes não, né? É bem complicadinho assim esses dias. Mas estamos aqui juntos, mesmo que online. Estamos unidos. O perrengue é coletivo. Sara, bom dia. Nicole, bom dia. Ó, o que vai acontecer hoje? Nós vamos adentrar o capítulo 10, lá da Biologia 1, do livro 3. Pessoal, só falta os capítulos 10 e 11 para poder encerrar esse livro e passar para o próximo livro, tá? O nosso foco agora são os aspectos moleculares da genética, né? Os aspectos químicos da genética. Entender o que é o DNA em si, o que é o RNA, o que é esse gene que a gente tanto fala. O que é gene, Digão? Ah, gene carrega informação para alguma coisa. Mas tá, esse gene, ele representa o que, na verdade? Quando eu falo assim, altura, cor de olho, cor de cabelo, textura, isso e aquilo. Tá, mas o que em termos físicos, o que é o gene? Nós vamos entender, pessoal, o que é esse gene, como é feita a análise dele, e entender um pouquinho da história do DNA e um pouco mais da história da genética molecular. Então, nosso foco a partir do capítulo 10 é estudar os aspectos moleculares da genética, tá? Os aspectos submicroscópicos. Nós vimos até então os aspectos macroscópicos, né? As características, o fenótipo, né? Os padrões de herança. Nós vamos agora nos aprofundar nos aspectos laboratoriais lá da biologia molecular, da genética molecular, que é bem legal. Eu vou propor a vocês, a partir de hoje, uma atividade para ser feita. Pessoal, só uma perguntinha. Lá no Alunos Book, vocês, alunos, conseguem postar foto nos comentários para mim? Será? Ou vídeos pequenos? Eu não lembro se tem como. Vocês conseguem? Alguém tentou postar uma foto, um documento, alguma coisa assim? Gente, meu chat não está abrindo. Deixa eu fechar que eu consigo ver melhor. Aí, Cíntia. Eu não sei, pessoal, como é que é para aluno. Então, assim, Digão, dá para postar, não dá para postar, não tenho noção. Se alguém soubesse se dá para postar foto ou vídeo, me avisa, por favor, tá bom? Eu acho que só tem como enviar PDF e imagem, só que a imagem tem que ser formato JPEG. Formato JPEG. Ou, de repente, dá para você... Mas, então, se eu jogar uma imagem no Google, no Word, e salvar em PDF, a imagem fica lá, então, só que na forma de PDF, não é? Sim. Dá. Essa gambiarrinha. Nós vamos trabalhar com essa ideia, então, para postar lá. Então, a atividade, pessoal, que eu proponho hoje, lá no Alunos Book, eu vou explicar melhor hoje para vocês, aqui na aula, ela vai ter que ser feita e postada na aula de hoje, tá? Então, hoje eu peço lá um modelinho, um esqueminha, então é para você fazer e postar na aula de hoje. Não é para me mandar para o WhatsApp, nem para mandar para o WhatsApp da coordenação, é para postar lá. Por quê? É lá que eu vou buscar o documento para poder corrigir, tá bom? É uma atividade bem simples, bem legal de fazer, bem tranquila, tá? O nosso foco hoje, pessoal, é o capítulo 10, lá do livro 3. Então, por favor, quem tiver o livro em mãos, ou por favor, pegue o caderno de Biologia 1, bora fazer algumas anotações lá da Biologia 1. Hoje são 5. Pessoal, 5/8. Quando eu coloquei 4/7, ninguém falou nada. Eu atrasado o mês e o pessoal deixou o bonde caminhar, tá? O que acontece, pessoal? Quando se fala em DNA, eu vou lembrar que
todas as células possuem DNA, basicamente. Então, você encontra nas células o DNA. Mas, Digão, o que é o DNA ou o RNA? Pessoal, nós vamos chamar de ácidos nucleicos, porque eles foram, historicamente, originalmente, descobertos no núcleo de algumas células. Mas não quer dizer que para ter DNA tem que ter núcleo. Por exemplo, bactéria, ela não tem núcleo, mas ela tem DNA. Então, peraí, ela não tem núcleo, mas tem DNA, e é ácido nucleico que vem do núcleo, é porque, historicamente, o DNA foi descoberto no núcleo de alguns organismos. E depois verificou-se que ele existe também em organismos que não possuem núcleo, que é o caso de bactérias. Então, bactéria não tem não tem núcleo, mas tem DNA lá na região chamada de nucleóide. Então, lembra, o nome ácido nucleico, de núcleo, é porque foi descoberto historicamente em núcleos celulares. Mas eu sei hoje que você encontra DNA em seres que são procariontes. Então, mesmo aquela galera que não tem núcleo, é dotada de DNA, sim. Ela tem lá o seu materialzinho genético. Quando eu vou olhar, pessoal, para o DNA, eu vou lembrar que o DNA ele é uma molécula voltada para a hereditariedade. Deixa eu colocar aqui, ó, o nosso DNA são as moléculas da hereditariedade, ou seja, toda a informação biológica, né, do tipo de organismo, da sua fisiologia, dos seus traços biológicos, estão dentro do nosso DNA, tá? Que é um dos ácidos nucleicos. Né? Lembrando que eu vou ter DNA, que é um ácido nucleico, e RNA, que é um outro ácido nucleico, tá? Que você encontra em seres eucariontes e procariontes. Quando eu vou olhar, pessoal, para o nosso DNA, eu vou lembrar que o nosso DNA ele vai ser o veículo, vou colocar um pontinho aqui, ó. Ele é veículo da hereditariedade. Hereditariedade. Como assim? Toda informação biológica associada à anatomia, fisiologia, alguns padrões de comportamento estão encerrados no DNA do organismo ou da espécie, tá? Então, esse veículo é porque ele passa de uma geração para outra toda essa informação biológica. DNA, pessoal, é uma molécula polimérica. Peraí, digamos, por que polimérica? É uma molécula grande, de alto peso molecular, ela vai ser uma molécula formada por pecinhas menores, tá? As pecinhas menores são os monômeros, mas só ela que tem monômero, pessoal? Não. Na verdade, todo polímero é formado por monômero. O que muda é o tipo de monômero, né? Então, se eu pensar numa proteína, é um polímero. Se eu pensar, pessoal, no PET, né, sintético, que você encontra em garrafa, é um polímero também. Então, moléculas que são poliméricas são moléculas grandes, formadas por unidades que são menores. No caso do nosso DNA, que é uma molécula polimérica grande, as suas unidades básicas fundamentais são os nucleotídeos. Então, eu vou lembrar que o DNA é um polímero. Vou colocar assim, molécula polimérica, tá? É uma molécula polimérica, polimérica, ó. Pessoal, essa molécula polimérica, ela vai ter como monômero, vou colocar assim, ó, monômeros. Começou. Nucleotídeos. Então, os nucleotídeos, eles representam os monômeros formadores do nosso DNA ou do nosso RNA. Então, todo DNA é uma molécula polimérica, todo RNA é uma molécula polimérica, grande, alto peso molecular, né? Alongada. E quais são as suas peças fundamentais ou seus monômeros? São os nucleotídeos. Lembrando que quando eu falar, pessoal, em gene, igual a gente falou muito de gene, lembra que gene, nesse caso, representa um fragmento do DNA, na verdade. Então, você tem uma molécula que é gigantesca, muito grande. Um pedaço dela representa um gene. Então, uma sequência, um fragmento do nosso DNA é o gene tão estudado lá na genética básica, por exemplo. Ah, digamos, mas eu tenho lá vários genes. Então, você encontra várias regiões do nosso DNA e cada região, pessoal, está associada a um gene diferente. Gene para melanina
É uma porção do DNA que tem a receita para melanina. Ah, não, gene para insulina. Misericórdia. É uma porção do DNA que está focada, voltada, nesse caso, para a produção de insulina. Então, nós vamos encontrar, pessoal, receitas nessa biblioteca gigantesca que é o nosso DNA. Literalmente, o DNA é como se fosse uma biblioteca. Né? E cada porção, cada fragmento dele representa um gene, tá? Para fabricar melanina, insulina, para fabricar hemoglobina, para fabricar amilase, né? uma enzima. Então, você tem receitas para a produção de proteínas, com ação enzimática ou não. Vamos colocar aqui que um gene, na verdade, né? Quando eu falo assim, ó, gente, esse galo tem uma garganta abençoada. Um gene, pessoal, representa um fragmento, uma porção do nosso DNA. Então, ó, é uma porção, é um fragmento do nosso DNA, tá? Então, essa porção, esse fragmento do DNA representa um gene na verdade, ok? Ah, Digão, a espécie humana tem vários genes. Então, pessoal, várias porções do DNA estão voltadas para fabricar o que tem no nosso corpo de proteína, de enzima e assim por diante, tá? Lembrando que cada cromossomo tem lá suas moléculas de DNA, então é muito DNA, é muita coisa, logo também vai ser muita informação. Lembre que quando eu falo assim, um gene fabrica uma proteína, parece uma coisa tão simples, né? Tão simplória, tão... Nossa, só uma proteína? Pessoal, toda informação biológica, toda, anatômica, morfológica, da fisiologia, da bioquímica, do funcionamento, está inserido no nosso DNA. Então, são várias receitas nessa grande biblioteca para deixar o corpo em funcionamento. Então, assim, se vai ser macho ou fêmea, se vai ser planta, se vai ser protozoário, se vai ser animal, se vai ser fungo, o que vai ser, como vai funcionar, é tudo determinado geneticamente, tá? Então, toda essa informação vai ser veiculada lá no nosso DNA. O que é interessante é que o nosso DNA ele tem capacidade de autoduplicação ou autorreplicação. Como assim, Digão? O pessoal ele consegue se duplicar. Ele consegue fazer sozinho, ele é independente nesse aspecto. Então, o nosso DNA tem um aspecto importante aí dentro, que é a capacidade de autorreplicação. Autorreplicação. Então, ele consegue se duplicar, ele consegue se replicar, tá? É uma capacidade bem interessante associada a ele. Aí, nós vamos perceber que alguns perguntam assim, Digão, se eu for voltar na história da vida, lá há milhões de anos, quem surge primeiro? É o DNA? É o RNA? Pessoal, historicamente falando, em termos de história evolutiva, nós vamos aceitar que o nosso DNA surge depois. Então, primeiro vem o RNA, né? E depois vem o DNA. Depois eu mostro o porquê dessa sequência. Mas, assim, historicamente falando, em termos de evolução, o que aparece primeiro é o nosso RNA. O que vem depois é o nosso DNA. Então, o RNA vem primeiro, DNA vem depois. A biologia molecular, a genética molecular, tem um chamado dogma central. Digamos, o que é esse dogma central? O dogma central representa o que acontece do DNA até a síntese proteica. Então, você tem lá o DNA, né, no núcleo ou no nucleóide de uma célula. E dele, eu tenho as informações para poder produzir proteínas. Tá, mas de DNA a proteína, como é que é o caminho? Como é que é a sequência? O que acontece nesse intervalo para poder chegar à molécula de proteína? Pessoal, isso é o que caracteriza essa descrição do que acontece, é o chamado dogma central da biologia molecular. É o que muito se estuda em genética molecular ou em biologia molecular, esse dogma central, tá? Lembra, quem guarda informação para a produção de proteínas é o DNA. Mas não é ele que produz a proteína em si. Ele guarda informação, na verdade, né? Até chegar à proteína, você tem um caminho a ser percorrido. Nós vamos encontrar moléculas que vão intermediar a síntese proteica, nesse caso, que são o nosso RNA, nas suas várias formas, o mensageiro, o transportador, o ribossômico, em atividade de algumas
estruturas enzimáticas para poder formar a própria proteína. Então, você tem alguns intermediários, né? Um pessoal que se encontra aí no meio do caminho que vai possibilitar a formação da proteína, tá? Lembra que o nosso DNA ele vai ser molde para poder montar moléculas de RNA. Então, se eu pensar em dogma central da biologia, eu vou lembrar que esse dogma central... Oh, meu Deus do céu! Pessoal, esse dogma central, colocar assim, ó. Dogma central. O que é esse dogma central da biologia molecular ou da genética molecular? É a descrição do que acontece lá do DNA até chegar na fase de proteína. Então, você tem lá, pessoal, vou pensar num organismo que é procarionte. Então, no organismo procarionte, numa bactéria, por exemplo, eu vou ter, pessoal, um DNA. Esse DNA ele vai dar origem a um RNA mensageiro. RNA mensageiro. E esse RNA mensageiro vai originar mais tarde a proteína. O Adigão, como ele faz isso, pessoal? Ele vai ser lido por um ribossomo, depois tem até uma simulação para mostrar isso, e essa leitura feita pelo ribossomo origina a proteína. Então, vamos pensar que o nosso DNA ele vai servir de molde para poder montar uma molécula de RNA mensageiro. Montou a molécula de RNA mensageiro... Bota na panela, Digão. Bota na panela que chama nós. Fazer o quê? Bora botar o galo na panela aí, ó. Bota o galo na panela. Velho, é sério. E pior que dá para escutar tudo. Ele faz um barulhão, ele não canta até a aula começar. É incrível. É sério. Oh, meu Deus, é triste, tá? Eu não sei se vocês vão me incomodar. É que ele quer participar também da aula. Ele quer participar da aula também. Tio, é sério. Assim, eu sou contra matar qualquer coisa. Eu não gosto, não. Mas esse galo eu faria questão de quebrar o pescoço dele, tio. De coração. Caralho! Caralho! Porra! Eu sou contra matar. Eu quero quebrar o pescoço contra. do gato. Tem que falar mais sou educadamente. contra. Fazer um polenta. Mas, gente, é sério. Vocês viram que a minha aula começou sem me cantar. Eu tive reunião agora às 7 horas, não tinha galo cantando, não tinha barulho. Um silêncio nesse galinheiro. Foi a aula começar, ele começa. É incrível. Eu não dou conta, não. Aí eu vou ficando, vai me subir um negócio assim, uma quintura. É raiva. Ele me faz mal esse galo. Ele me faz Mas mal. é seu esse galo, Digão? O que acontece? Minha mãe, ela tem eu moro aqui em cima da casa da minha mãe, né? São 2 apartamentos. Aí eu moro aqui, minha irmã mora do lado, minha mãe mora lá embaixo. E ela tem quintal, tem tudo. E minha mãe cria galinha. Até então, tudo bem, porque eu gosto de ovo de caipira, né? Até aproveito. Só que esse galo em específico do galinheiro lá da minha mãe, ele canta a qualquer horário. O galo anterior não era assim, era educadinho. Cantava de manhã, cantava no final da tarde, tranquilo. Esse ele canta várias horas ao dia. 10 horas ele vai cantar de novo, 1 hora ele canta, 3 horas ele canta, à noite ele canta, 2 da manhã ele canta. Gente, não, tá errado isso. Galo tem que ter horário. Me estressa. Aí, olha, começa, gente. Ele gosta da algazarra. Meu Deus do céu. E vocês escutam bem, em alto bom tom ele cantando, gente? Só por curiosidade. Aham. Essa voz de um gato, de um galo jovem cantando em plena manhã. Não dou conta, gente. Nossa senhora, ó. Eu vou descer ele agora. Dar uma voada, descer assim de voador. Ele fica aqui debaixo da varanda. É pular ali embaixo. Traga um balde de água. Já na voadora no pescoço dele. Mas eu Traga não um balde de posso. água. Hã? Traga um balde de água. Viu, esses dias, é sério, a aula do 9º ano, eu acho, eu joguei tanta água nesse galo, tanta água, que eu acabei com a água do Interlagos. E ele nem aí para a Voz do Brasil. Me estressa, tá? Enfim, voltando. Vamos lá, senhor. A gente consegue. Então, pessoal, o que acontece nas células que são procariontes, né? Nas bactérias? O DNA que está no nucleóide, elas não têm núcleo, elas têm nucleóide.
Aí, deixa eu só rapidinho aqui, deixa eu só fechar. Vai matar o bicho agora. Fudeu. Daniel, Lá vem, fala. se ele matar, você pega uma coca aí da padaria e a gente vai lá. Apoio, pô. Apoio. Grita, então. Uma com arrozinho, delícia. Tranquei a casa toda para tentar abafar o barulho. Vamos lá. Te bota uns quiabos aí, ó. Deve ter tacado na pedra nele. Não, tio, assim, eu taco o balde aqui de cima, né, para tentar amenizar a situação lá embaixo. Não dou conta. É triste, tá? Minha vida é difícil aqui. Eu vou começar a dar essa aula de outro lugar. Cada dia ele piora. Vamos lá. De novo. Então, pessoal, quando eu pensar em bactérias, que são seres procariontes, então elas fazem esse caminho até a proteína, né? O DNA, no nucleóide, ele vai ser transcrito, ou seja, eu vou produzir uma molécula de RNA mensageiro. Ah, mas, Gigão, como é que é essa transcrição? Lembra que o nosso DNA ele vai ser um molde ele vai ser usado para poder montar uma molécula de RNA mensageiro. Depois eu até mostro esse pareamento, é bem tranquilinho. Então, o DNA ele vai ser molde para montar um RNA mensageiro, ele é formado e lá no citoplasma ele vai ser traduzido. Como assim traduzido? Ele vai ser lido, o mensageiro, por um ribossomo e, a partir da leitura do RNA mensageiro, é produzida uma proteína. Então, a sequência é essa numa bactéria. O DNA é transcrito para RNA mensageiro e ele vai ser traduzido para uma proteína. Ou seja, é feita a leitura do RNA mensageiro e ele vai ser usado para montar uma proteína. Então, é como se eu pegasse uma receita na grande biblioteca, DNA, e copiasse a receita, RNA mensageiro. E ela fosse lida lá no citoplasma para poder montar uma proteína, que é a tradução. Tá? Se eu pensar nas nossas células, as células que são de seres eucariontes, eu tenho algo parecido acontecendo. Nesse algo parecido, significa que o nosso DNA ele vai ser usado para montar um RNA transcrito. Esse RNA transcrito, ele sofre algumas modificações para RNA mensageiro. E o nosso RNA mensageiro, ele vai ser traduzido para proteína. Vou colocar aqui, ó, proteína. Tá? Então, Digão, o que aconteceu nesse meio do caminho aqui nas células que são eucariontes? Pessoal, nos organismos que são eucariontes, também acontece uma tradução. Aqui eu vou ter uma tradução acontecendo. Nessa tradução, vai formar um RNA, pessoal, transcrito, tá? Tradução não, Senhor, minto, é transcrição. Tradução é produção de proteína. Pessoal, então vai haver aqui dentro uma transcrição, transcrição, formou lá um RNA transcrito. Esse RNA transcrito ele vai ser processado, transformado, na verdade. Ele sofre um processamento e esse processamento torna um RNA mensageiro, apto a sair do núcleo. Então, aqui eu vou ter um processamento. Pessoal, nesse caso, né, no segundo item, tanto a transcrição como o processamento acontece dentro do núcleo. Então, o DNA está lá no núcleo, encerradinho, guardando a informação genética. É feita uma transcrição no núcleo. No núcleo é feito um processamento daquele RNA transcrito e ele sai como mensageiro do núcleo. Lá no citoplasma, acontece, claro, uma tradução. Ah, Digão, tradução, então, vai ser o quê? A síntese proteica. Você escreveu alguma coisa depois de proteína? Aonde, gente? Não, é porque parecia que estava escrevendo, só que não estava aparecendo nada aqui no meu. Aqui você fala, aqui na segunda linha? Para mim só tem o primeiro asterisco escrito. Para mim também. Como assim?
Você só escreveu pra mim dogma central, DNA, RNA e tal, e tipo, o segundo asterisco não tem nada. Uai, então deixa eu voltar aqui. E agora? Agora sim, apareceu. Foi. Mas vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Eu estou corrido. Tá tranquilo? Meninas? Tá fácil? Sim. Então tá. Então vamos lembrar o seguinte, ó, lá eu vou chamar de dogma central da biologia molecular, da genética molecular, essa sequência que acontece ora em bactéria, ora em seres que são eucariontes. Lá nas bactérias que são procariontes, o DNA vai ser transcrito direto para RNA mensageiro e ele já no citoplasma vai ser traduzido a uma proteína. Lembra? É como se eu fosse a uma grande biblioteca, que é o nosso DNA, copiasse uma receita, é o RNA mensageiro, que é uma cópia só da parte que me interessa, porque, pessoal, o DNA é gigantesco. Eu só quero a receita para melanina, não quero tudo. Então, o RNA mensageiro que foi copiado é só a receita que me interessa. É só o fragmento, a parte que me interessa. Não é feita uma cópia do DNA inteiro, todo. É feita uma cópia só da região que me interessa para fabricar uma proteína, para fabricar, sei lá, insulina, melanina, hemoglobina, para fabricar o que me interessa, tá? Então, não é feita uma cópia de todo o DNA, porque é muita coisa. Eu copio só a parte que me interessa para a síntese de uma dada proteína, tá? Nos seres que são eucariontes, com núcleo, mesma coisa. O nosso DNA, grande biblioteca, eu vou fazer uma cópia dele, né? RNA transcrito, é feita uma cópia só da parte que me interessa. Então, eu vou formar, digamos, amilase, né, nas glândulas salivares. Então, eu vou pegar só a receita da amilase lá do DNA. Faço a transcrição, faço a cópia. Essa cópia ela vai ser processada no núcleo ainda, depois ela sai para o citoplasma. Lá no citoplasma, ela vai ser traduzida para uma proteína. Ou seja, eu faço a leitura do nosso RNA mensageiro para poder ir montando a proteína com ação enzimática amilase. É importante que vocês lembrem que eu não estou copiando todo o DNA. Eu estou copiando só a parte que me interessa para poder sintetizar uma dada proteína. Diga, eu quero sintetizar melanina, quero sintetizar uma proteína de membrana, quero fazer essa proteína para poder montar, sei lá, secretar alguma coisa. Então, eu quero montar 3 proteínas. Pessoal, vão ser copiados 3 RNA mensageiros separados. Cada cópia é para uma coisa diferente. Então, você copia 3 regiões do nosso DNA, gerando 3 RNA mensageiros que vão ser lidos para montar 3 proteínas, tá? Cada região, cada fragmento do DNA está associado a um gene ou é uma receita. Quando eu falar aqui gene, o gene é uma receita para poder montar uma determinada proteína, tá? Nós esperamos que geralmente, eu encontre DNA, pessoal, nos organismos vivos. Então, bactéria, protozoário, fungos, animais, plantas, eles têm DNA como material genético que veicula a hereditariedade. No caso de alguns vírus, né, lembrando que vírus é meio complicado, porque para alguns autores, vírus não são seres vivos, para outros são. É uma discussão em biologia molecular, tá? Mas, enfim, considerando vírus seres vivos, que não estão em reino nenhum, muitos vírus eles têm DNA como material genético. Digamos, mas não é todo mundo assim, não? Não é. No caso, pessoal, dos retrovírus, eles têm RNA como material genético. Então, por exemplo, o vírus da AIDS, HIV, ele é um retrovírus, tá? O que ele faz? Ele tem, pessoal, RNA dentro dele. Quando ele infecta uma célula, esse RNA ele é convertido em DNA dentro da célula e o DNA vai ser lido, vai ser transcrito para depois ser traduzido. Então, no caso, pessoal, do HIV, do vírus do HIV, ele é um retrovírus por quê? Porque ele tem dentro dele RNA como material genético. Quando ele infecta uma célula, lembra, o RNA dele entra na célula que foi infectada e esse RNA vai ser usado como molde para poder montar DNA.
E o DNA vai ser depois transcrito e traduzido normalmente, tá? O DNA viral. Então, lembra que por isso que se usa, por exemplo, alguns retrovirais. Os retrovirais são para impedir essa conversão do RNA do vírus em DNA. Se eu impedir essa conversão de acontecer, o vírus não consegue se reproduzir. Então, quando você impede, pessoal, que essa transformação aconteça, você impede a multiplicação viral. É o que faz com que a carga viral ela diminua nos portadores de HIV, por exemplo. Tá? Digamos, só HIV, que é um retrovírus, que tem RNA como material genético? Pessoal, não. Outros vírus também são retrovírus, tá? Tem essa mesma característica, né? O tão conhecido hoje coronavírus, ele também é um retrovírus. Por isso que tentou-se usar, na verdade, retrovirais do combate à infecção, o que não deu muito certo, né? Mas assim, tentou-se. Por que tentou? Né? Por que logo um retroviral? Porque ele é parecido com HIV nesse aspecto, pessoal, só nesse aspecto. Ele tem RNA como material genético. Então, o coronavírus, ele é um retrovírus. Ele tem RNA como material genético e não DNA, tá? Então, muitos vírus conhecidos na atualidade são retrovírus. Eles têm RNA como material genético. E outros, eles têm DNA normalmente. É igual célula. Muito parecido. Muito parecido mesmo. O que eu vou pedir a vocês, pessoal? O que me interessa agora é que vocês conheçam a composição química dos ácidos nucleicos. Primeiro, ácido nucleico, pessoal, tem caráter ácido. Nossa, Deus, sim. Todo ácido nucleico ele tem caráter ácido, tá? Nucleico foi encontrado originalmente em núcleos, mas lembra, vírus tem, e olha que vírus não tem núcleo. Bactéria não tem núcleo, mas ela tem DNA também. Então, o ácido nucleico tem caráter ácido e foi encontrado, pessoal, originalmente em núcleo. Quando se fala em ácido nucleico, deixa eu colocar até aqui, ó. Quando se fala, pessoal, em ácidos nucleicos, eu vou lembrar que existem dois tipos básicos, né? O tão conhecido DNA e o tão conhecido RNA. O que forma o DNA? Pessoal, primeiro, o DNA ele vai ter associado a ele um grupo fosfato. Alguns autores falam assim, o DNA tem ácido fosfórico. Pessoal, não tem ácido fosfórico nunca, tá? O que ele vai ter associado a ele quimicamente é um radical fosfato. Lembrando que todo DNA ou todo RNA é formado por nucleotídeos. O nucleotídeo, ele vai ter um grupo fosfato, pessoal, fosfato da química mesmo, tá? PO4. Aquele fosfato da química, o PO4, um derivado do ácido fosfórico, aparece na composição química do DNA. Então, você tem um grupo fosfato, não é ácido fosfórico, é um derivado do ácido fosfórico que aparece no nucleotídeo formador do DNA. Vou encontrar, pessoal, uma pentose. Não sei se vocês se lembram, pessoal, mas ose é carboidrato, é um açúcar. E é um açúcar com 5 carbonos na composição química. Então, você encontra uma pentose. No caso, pessoal, do DNA, eu vou encontrar uma pentose chamada desoxirribose. Desoxirribose. Na verdade, o nome dela é 2-desoxirribose. O nome químico correto, vamos colocar o nomezinho certinho aqui, ó. O nome químico correto, pessoal, desse carboidrato, dessa pentose, é 2-desoxirribose. E você encontra também uma base nitrogenada. Então, aqui uma base nitrogenada. Pessoal, no caso do nosso DNA, são possíveis as bases adenina, timina, guanina e citosina. Depois eu mostro, pessoal, quais são essas bases, porque elas têm esses nomes, né? Porque essa estrutura. Então, vamos lembrar que todo o DNA ele vai ser uma molécula polimérica grande, né? Montada a partir de monômeros.
Quais são os monômeros, as pecinhas que formam o DNA? São pecinhas chamadas de nucleotídeos, que tem grupo fosfato, um derivado do ácido fosfórico, né? Pentose, é um carboidrato com 5 carbonos. A pentose presente no DNA, pessoal, ela se chama desoxirribose. E você encontra 4 possíveis bases nitrogenadas, que são a adenina, a timina, a guanina e a citosina, tá? O nosso RNA também é uma molécula polimérica, né? Muda um pouquinho algumas estruturas. Então, você encontra no RNA também nucleotídeos. Nós vamos ver, pessoal, que uma molécula dessa é simples, a outra é dupla. Depois eu mostro também para vocês. O que eu vou encontrar no nucleotídeo do RNA? Fosfato, como acontece no DNA, é o mesmo fosfato, quimicamente falando. Vou encontrar, pessoal, pentose. No caso do nosso RNA, a pentose, ela se chama ribose. Digamos, qual a diferença entre ribose e desoxirribose? Pessoal, ribose, ela tem um oxigênio a mais. A desoxirribose tem um oxigênio a menos na fórmula. E no caso, pessoal, da desoxirribose, ela é mais estável em relação à ribose. Então, ribose, ela é instável, se decompõe mais fácil. A desoxirribose, ela é mais estável, ela não se decompõe tão facilmente. Por isso, eu vou ter uma vida útil menor para o RNA mensageiro. Então, RNA mensageiro, ele se decompõe muito mais facilmente. O nosso DNA tem maior estabilidade, ou seja, uma maior longevidade. Uai, por quê? Porque a desoxirribose dá à molécula de DNA maior estabilidade. E a ribose torna o RNA mais instável, tá? E o que muda de uma para outra é que desoxirribose, esse desoxi significa um a menos. Um o quê? Desoxi, um oxigênio a menos. Ribose, tem um oxigênio a mais. Ela vai ser instável, né? Triste. Vou encontrar, pessoal, aqui também as chamadas bases nitrogenadas. Nitrogenadas. Que no caso do nosso RNA são a adenina, a uracila, a citosina e a guanina. Ok? Então, quando você compara os dois, pessoal, DNA, fita dupla, RNA, fita simples. Mas em termos químicos, Gigão, os dois têm nucleotídeos. Então, tanto DNA como RNA, que são ácidos nucleicos, têm nucleotídeo. Fosfato aparece nos dois. Pentose tem nos dois, com uma diferença. A 2-desoxirribose, ela vai ter um oxigênio a menos, na posição 2, lá dessa pentose. Na ribose, eu vou ter um oxigênio a mais, na mesma posição 2, tá? Quais são as bases que eu encontro em um em outro? Adenina, comum aos dois ácidos. Guanina, comum aos dois ácidos. Citosina, comum aos dois ácidos. Timina, tem no DNA e não tem no RNA. Uracila, tem no RNA e não tem no DNA. Ok? Vocês estão tendo aula de química orgânica, não estão? Com o Gustavo? Sim. Pessoal? Então, né? Então, esse doisinho que eu coloquei aqui, ó, na verdade, é a posição em que falta, lá na cadeia carbônica, o oxigênio, tá? Lembrando, pessoal, todo ácido nucleico, ele é composto orgânico sempre. Então, qualquer ácido nucleico é um composto orgânico. Por quê, Digão? Porque o seu esqueleto central, principal, é formado por carbono. Então, não é orgânico porque está no organismo. É orgânico porque tem carbono, tá? Então, todo o DNA, todo o RNA são compostos orgânicos. Joinha? Pessoal, deixa eu só mostrar o que eu quero para vocês naquela atividade. Eu vou pedir a vocês para montarem para mim, pessoal, moléculas de nucleotídeos, tá? Como, Digão? Eu quero que vocês, pessoal, recortem em papel grupo fosfato, recortem em papel pentose, recortem em papel, pessoal, as bases nitrogenadas.
Pessoal, tem base púrica e pirimídica. Uma base púrica é uma base que tem apenas um único anel. Uma base pirimídica, ela tem, uma base púrica, ela tem, pessoal, 2 anéis. Uma base pirimídica, ela vai ter um anel só, tá? O que muda no desenho vai ser isso. Claro que, quimicamente falando, elas são bem diferentes, mas, assim, por hora, eu quero que você só desenhe isso, tá? Então, faça em post-it coloridinho, pessoal, ou faça papel colorido, ou façam no branco e pintem, por favor, mas tem que montar mesmo, pessoal, não é para desenhar, não, é para desenhar, recortar e montar. Desenhar, pessoal, grupo fosfato, desenhar a pentose, desenhar a base púrica ou pirimídica. Vou colocar aqui, pessoal, uma base púrica. Mais ou menos assim. Pronto, ó. O que eu desenhei, pessoal? Desenhei o grupo fosfato, desenhei, pessoal, a pentose e desenhei a base aqui púrica. E eu quero que vocês liguem. Pega um palitinho de dente, um palitinho de fósforo, tá? E liguem as moléculas. Existem, pessoal, 4 nucleotídeos diferentes no DNA e 4 no RNA. É para montar, pessoal, 4 do DNA e 4 do RNA, tá bom? Então, por exemplo, ó, esse aqui vai ser o nucleotídeo do DNA. Vou montar um outro nucleotídeo. Ó, pentose, grupo fosfato. Vou colocar aqui, pessoal, a base nitrogenada, ó. Opa. Isso desenha bem demais, né? Digamos, mas é a mesma base nitrogenada, pessoal, não é? O que acontece? Nós vamos encontrar, pessoal, uma base nitrogenada, eu vou pintar de uma cor. A outra base nitrogenada, deixa eu ver a paleta de cores aqui. Opa. Eu vou pintar, pessoal, de outra cor, vou pintar de azulzinho. Mas elas são iguais, pessoal, não são. Quimicamente, elas são diferentes. Então, por exemplo, ó, essa aqui vai ser não sei, a guanina. E essa vermelhinha vai ser a adenina. Acho que eu vou pintar o fosfato de que cor? Pessoal, o fosfato ele é o mesmo em qualquer molécula. Então, eu quero que vocês façam fosfato sempre da mesma cor. Sempre da mesma cor. Ah, Digão, eu sei que, por exemplo, eu estou representando a molécula de DNA. Pessoal, no DNA, isso aqui é uma pentose. Então, eu vou pintar pentose de uma cor única. Ok? Mas elas são diferentes. Não, a pentose é a mesma. Se isso aqui for DNA, isso aqui vai ser a desoxirribose. Então. Desoxirribose. Taranã. Esse aqui também é desoxirribose. E se eu montar a molécula de DNA, de RNA, eu vou ter que montar. Tá fazendo para a mesma. Então, por exemplo, ó, uma DNA e outra RNA. Exato. Pessoal, é para montar 4 nucleotídeos para o DNA e 4 para o RNA. 4 para cada. Para o DNA são 4 nucleotídeos. O fosfato tem sempre a mesma cor. A pentose no DNA tem a mesma cor para todos eles. O que muda é a cor da base nitrogenada. Lembrando, base púrica tem 2 anéis. Base pirimídica tem um anel só. Mas para diferenciar adenina, guanina, citosina e timina, tem que pintar. Tá? Montou do DNA, a pessoa vai montar as 4 do RNA. Fosfato, que é a mesma cor que você usou no DNA, porque o fosfato é o mesmo. A pentose no RNA tem que ter uma outra cor. Por quê? É ribose, é uma outra pentose. As bases, pessoal, se forem as mesmas bases, são as mesmas cores. Ah, não, digam, uracilo é uma outra base. Então, vou usar, nesse caso, uma outra cor. Pessoal, é para montar em papel. Então, monta, pessoal, desenha em post-it, recorta, desenha em papel branco, em cartão, não sei, pinta, recorta e liguem isso aqui. Cadê? Pessoal, tá vendo essa ligaçãozinha aqui? Ó, essa ligaçãozinha, eu quero que vocês façam com graveto, com palito, com o que vocês tiverem. Mas é para fazer ela em 3D, tá? Preparem isso, por favor, para a próxima. Mas as bases nitrogenadas, o grupo fosfato e a pentose é para desenhar. Não, você vai desenhar e vai recortar. Então, desenha e recorta.
Você vai montar uma maquetezinha, porque depois nós vamos montar uma sequência. Então, você vai desenhar 4 do nucleotídeo do DNA e 4 do RNA. Lembrando, você vai desenhar em papel, recorta. Desenha o fosfato, a pentose, a base. Recorta tudo. E depois liga com palito, para ela ficar uma molécula que você consiga segurar. Então, cadê o nucleotídeo com adenina? Você vai mostrar. O citosina, com guanina. Você consegue mostrar. Tá? Pessoal, tentem ir montando até a próxima aula. Tem que montar tudo até a próxima aula? Não, pessoal, monta 1, 2, vai montando, para ter uma noção de como vai ficar, por exemplo. Eu vou montar uns com vocês também, vou montar uns e vou postar no grupo. Eu vou montar um agora depois da aula e posto no grupo para vocês terem uma ideia de como montar, tá? É bem tranquilinho, bem fácil para montar. Pessoal, montem, identifiquem, para a gente poder trabalhar essa ideia de composição química do DNA nas próximas aulas. Lembra que o nosso foco agora são os aspectos moleculares, os aspectos químicos. Então, vou ter que me ater a qual é o tipo de base, se é púrica, se é pirimídica, o que é fosfato, pentose. Eu vou ter que ter essa noção para poder entender mais tarde o que é uma tradução, uma transcrição, para poder entender melhor os aspectos moleculares da vida. Tá bom? Pessoal, só para desencargo de consciência aqui rapidinho, a Ana Cláudia tá aí, tá presente, né? Tá, Camila. Sim. Yuri, cadê Yuri? Yuri? Tô penteando o cabelo, fala. Não, tio, só pra você tá aí. Ah, tá. Tranquilo. Ana Júlia, tá presente? Sim, sim. Ana Júlia. Keila tá presente, Murilo. Deixa eu ir no foco. Cadê? Cadê Murilo? Cadê Daniel? Opa, salve. Rapaz, eu pensei que você tinha saído da sala. Não, pelo amor de Deus, hein? Cadê responsável. Camille. Tá tudo aqui. Diana. Pessoal, até a próxima aula. Vai preparando aí a partezinha do modelinho, tá? Nós vamos usar em aulas posteriores. Depois de tudo montado, nós vamos postar. Eu vou mostrar como é que se posta na aula de hoje, lá no Alunos Book. Então, na tarefa... Oi. É para fazer igual você fez, então, mas só mudar as cores. Vai mudar as cores. Quando a pentose for a mesma, eu vou usar a mesma cor. Fosfato é igual para todo mundo, eu vou usar a mesma cor. Não, Digão, estou mudando a base nitrogenada. Então, para cada base, você tem que assumir uma cor diferente. Ai, Digão, para que isso, pelo amor de Deus? Para entender a composição química do negócio, para ficar massa. Estuda. Eita! Pega na internet, olha, estuda, lê. Mas, pensa assim, você não vai esquecer mais dessa estrutura. Não vai. Eu fiz um trabalho, pessoal, com os alunos de 9º ano, e fazia com Cristo Rei, né? Quando eu dava aula de química para 9º ano, por exemplo, e eu fiz modelo atômico com massinha, foi toda atômica com massinha de leitinho. Tem um aluno nosso, um ex-aluno nosso do Cristo Rei, ele é professor hoje em dia na UFRJ. Ele é professor, ele é engenheiro, ele é químico formado, né? Ele é professor no departamento de química da UFRJ. Aí ele estava conversando comigo esses dias no Instagram, ele falou assim que ele lembra da aula que eu dei ainda, né? Lá no 9º ano, sobre modelo atômico, ele lembra das regrinhas, de tudo. Ele lembra, porque ele montou, passou sufoco, não queria fazer, mas lembra. O importante é isso, vai carregar para a sua vida. Então tem que fazer. Nem que seja por trauma, mas a gente tem que aprender. Tem que lembrar. Vai dar certo. Relaxa. Tudo nosso, nada deles. Vou mandar agora no grupo de Gal. Mando sim. Ô, Sara, eu tenho aula amanhã toda. Na hora que terminar as minhas aulas, eu faço uns 2 nucleotídeos e mando no grupo para vocês verem como é que fica. É facinho. Eu tinha montado, só que minha sobrinha estragou. Mas, enfim, eu monto de novo e eu posto 2 nucleotídeos para vocês terem uma ideia. Tá bom? Tem uma noção de como vai ficar. Beleza? Beleza, pessoal? Beleza. Pessoal, obrigado pela aula de hoje, tá?
E até a próxima aula. Deixa eu passar aqui que eu tenho aula agora com o 7º ano. Falou, Digão. Falou, tio. Tchauzinho, hein? Falou. Um excelente dia, pessoal. Você também.